Olá, turma! Hoje eu vou gravar uma aula sobre saúde mental, as redes de atenção no lado psicossocial. Vou compartilhar aqui a tela, espero que todos vocês visualizem, e falar um pouquinho, então, da rede de atenção psicossocial na disciplina de saúde mental. O movimento de saúde mental comunitária, ele teve início lá em 1940 nos Estados Unidos. Continuamos ainda como prioridade a desinstitucionalização, ou seja, retirar os pacientes de períodos longos de internação. O ideal é que os pacientes acompanhem esse tratamento fora das instituições de saúde. Nós temos nos modelos de atenção preventiva, prevenção primária, secundária e terciária. Esse é o modelo de Gerald Kaplan que nós seguimos. Então, falando um pouquinho agora de prevenção primária. O que temos na prevenção primária? Redução da incidência de distúrbios mentais dentro da população. Então, o foco é reduzir essa incidência de alterações mentais, de distúrbios mentais na população, no nosso caso, do nosso país. E visa as pessoas e o ambiente. Então, é o modelo de atenção primária à saúde. E quais aspectos são valorizados? Então, ajuda as pessoas a aumentarem a sua capacidade de enfrentar efetivamente o estresse que é vivido, né, por todos os cenários onde o indivíduo está inserido, e aborda e diminui as forças nocivas, ou seja, os estressores dentro daquele ambiente no qual o indivíduo está inserido. Para a enfermagem, as ações educativas que o enfermeiro atua diretamente são quais? Preparar os novos pais sobre fases de desenvolvimento infantil, abordar estudantes sobre os efeitos físicos e psicológicos do álcool e de drogas, divulgar técnicas de gerenciamento de estresse para que cada indivíduo consiga gerenciar o seu próprio nível de estresse, divulgar métodos de lidar com as mudanças relacionadas à idade, e prestação de educação e apoio às pessoas que passam por aqueles períodos de transição, como, por exemplo, períodos de perdas ou a viuvez que o indivíduo acaba enfrentando. Já na prevenção secundária, os aspectos que temos que focar são quais? Focalizar o reconhecimento dos sintomas e a prestação de tratamento, ou encaminhamento da pessoa para o tratamento. Então, não é só prevenir, já aparece esses sintomas, então a gente identifica, reconhece e aí presta o tratamento adequado ou encaminha quando não há estrutura, né, e condições naquele ambiente de realizar o tratamento. Para a enfermagem, então a enfermagem avalia continuamente os riscos para a exacerbação daquela doença, prestação de cuidado para a pessoa os sintomas da doença possam ser examinados e encaminhamento para o tratamento daquelas pessoas cujos sintomas foram examinados. Então, tratamentos com orientações medicamentosas ou não, então, encaminhamentos para a equipe médica ou outras equipes que ali trabalham no grupo multiprofissional, porque o enfermeiro não prescreve medicação, mas ele acompanha e encaminha ao tratamento. E o último foco é a prevenção terciária. Então, quais são os aspectos nesse nível de prevenção terciária? Redução dos efeitos residuais que foram associados à doença mental grave ou doença crônica, doença mental crônica. E na enfermagem, prevenção das complicações dessa doença, que já são conhecidas pela própria patologia, promoção da reabilitação, que é dirigida no sentido da obtenção do nível máximo de ocupação da pessoa. Então, um objetivo de trazer esse indivíduo que tem a doença já estabelecida, uma doença mais evoluída ou doença crônica de saúde mental, para que ele tenha esse processo de reabilitação e consiga, ao máximo, realizar as suas ocupações como pessoa. Aprender ou reaprender comportamentos socialmente apropriados, para que possam exercer um papel satisfatório dentro da comunidade. Isso é importante que vocês analisem, porque quando o indivíduo ele tem uma doença mental grave ou crônica, muitas vezes ele precisa reaprender como se comportar socialmente.
ou ele se afastou por muito tempo e ele não consegue mais conviver, ou ele tem hábitos que não são moralmente aceitos na comunidade e não são satisfatórios. Por isso, acabam excluindo o indivíduo. Então, é importante que esse indivíduo aprenda ou reaprenda esses comportamentos, tá? A prevenção primária na comunidade, as populações de risco são aquelas pessoas, né, que sofrem de crises existenciais e de crises situacionais. Então, o que são esses momentos, né? Então, crises existenciais, quando a gente fala de prevenção primária na comunidade, são aquelas experiências cruciais que estão sendo associadas aos vários estágios do desenvolvimento e do crescimento. Então, são crises que nós mesmos nos colocamos, né, em xeque e ficamos nos questionando. Então, quando a criança se desenvolve, quando o adolescente está se desenvolvendo, o adulto jovem, o adulto em idade intermediária, o adulto senil, são fases e estágios do desenvolvimento e do próprio crescimento, né? Então, aqui, exemplos. Na adolescência, né, nós temos aquela crise existencial da identidade versus confusão de papel. Então, muitos aspectos com os quais lidar e muitas escolhas a fazer. É importante ter essa base, né, dessas escolhas, para que esse adolescente tenha uma base sólida e consiga enfrentar as demais crises que podem vir ou irão, né, ocorrer durante a fase. Já me perguntaram uma vez, eu acho importante também falar para vocês, o fato de passar por uma crise existencial na adolescência não significa que passarão por outras crises obrigatoriamente. Existem indivíduos que passam por todas as crises, indivíduos que não passam por nenhuma, indivíduos que passam pontualmente por algumas, né? O fato de passar por uma crise da adolescência não significa que serão diversas crises futuras que estarão acometendo esse indivíduo, tá? Essas crises existenciais na adolescência estão relacionadas à autoestima, à imagem corporal, relacionadas a parceiros, à educação e carreira, sexualidade, experimentação sexual, abuso de álcool e drogas. Então, são fatos que chamam a atenção e que colocam em xeque, né, a identidade e essa confusão de papel. Crises existenciais também, por exemplo, o casamento. O casamento é uma opção, né, para praticamente todo mundo. Na nossa cultura aqui no Brasil são opções, mas em alguns países ainda isso é uma escolha, né, das famílias. Mas o casamento ele pode ser considerado, sim, uma crise existencial, porque é um momento de muita mudança. Ao mesmo tempo que você quer muito isso, você não está preparado para enfrentar tudo isso. Então, o ritmo das oportunidades externas quase nunca será o mesmo. Cada um tem sua estrutura de vida interior, com seus próprios dilemas, alterará diferentemente entre os períodos de sentimentos de plena certeza, de esperança, de vulnerabilidade, de esquecimento, de medo, e podem, além disso, né, ocorrer conflitos familiares, conflitos de religião, conflitos sociais e raciais. Então, o casamento, o fato, né, de casar, ainda que seja uma opção muito desejada, pode gerar uma crise existencial. Outro exemplo disso, paternidade e maternidade, mesmo ponto. Ainda que deseje muito, é uma alteração no sistema familiar. Existem as gestações desejadas e as não desejadas, e são alterações, né? Então, tem o preparo para o parto, que envolve muito mais a mãe do que o pai, mas os pais participam desse preparo. As expectativas, então, a ligação que ocorrerá entre os pais e o lactente, ocorre uma mudança de relacionamento entre homem e mulher, né? A gente vira pai e mãe, então é importante gerenciar essa crise, né? E voltar essa busca por relacionamento homem e mulher. Ocorrem mudanças de roupas, de equipamentos, de alimentação, de rotina. É comum a gente perceber que as mulheres sempre se cuidavam muito, sempre estavam arrumadas, maquiadas, de repente estão descabeladas, cansadas, com olheira, não passam batom, porque o cansaço e a mudança da rotina interfere muito, né? E o pai, ele participa de tudo isso. Quanto mais ele participa, mais ele entende. Quanto menos ele participa, menos ele vai entender. E, além disso, tem os estágios de crescimento e desenvolvimento do bebê e das crianças. Então, são desafios, são etapas. Tudo isso é uma mudança muito grande e gera uma crise existencial. Ressalto, nem todos passam
por todas as fases, né, todas as crises existenciais. Outro exemplo, a senescência, que ocorre muito, né, nessa fase senil, a alteração da percepção do eu, da percepção do outro, da percepção do tempo. Então, quanto tempo me resta, quanto tempo eu vou viver, a questão da aposentadoria, né, a gente cresce pensando que um dia, depois de trabalhar tantos anos, né, um dia ocorrerá a aposentadoria. E aí chega o dia e como a gente lida com isso? Né, o que a aposentadoria traz? Então, muitas vezes ela gera uma crise existencial naquele adulto, se ele for mais jovem, né, quanto mais jovem, tem uma chance de não se adaptar muito, então por isso que muitas pessoas não aposentam, né, elas optam por continuar a atuação para se sentirem importantes, né, para perceber que o valor dele, o valor de outro, e outras pessoas passam tranquilamente. Com relação às crises situacionais, são as crises que acontecem dependendo das situações. Então, a gente atualmente convive numa pandemia, a própria pandemia que está estendida, né, com 1 ano e meio de duração, pelo menos no nosso país, não sabemos quanto vai durar, mas isso acaba tendo um número de estressores externos infinito. Eles podem ser reais, como no caso do próprio vírus, do Covid, ou podem ser uma percepção da pessoa, como ela está lidando com aquele cenário. Isso é uma crise situacional. Além desse exemplo da pandemia, nós temos outros exemplos como situações de pobreza, muitos eventos de mudança de vida, condições ambientais, traumas vividos por aquela família, por aquela comunidade. Então, são crises que podem ocorrer em decorrência de algumas situações. Com relação à prevenção secundária na comunidade, são todas essas da prevenção primária e mais aquelas relacionadas à implantação da detecção precoce e da imediata intervenção com as pessoas que vivenciam aqueles sintomas da doença mental. Então, já tem algum sintoma de doença mental. A gente não está prevenindo o risco já existe algum sintoma, então é a detecção precoce, para que não tenha uma evolução sem intervenção, né, daquelas pessoas que têm a situação ou que vivenciam ali ao redor da situação. E a prevenção terciária, tudo aquilo que a gente tem na primária e na secundária, mas o sistema de saúde ainda se depara com algumas barreiras, porque aqui os pacientes, os clientes, eles estão com a doença mental. Eles já têm e a gente tem que tratar isso e prevenir que não piore mais. Nós temos algumas barreiras, como algumas atitudes públicas, o nosso sistema ainda é fragmentado, temos um bom apoio de prevenção com os CAPs, os Centros de Apoio, ao lado psicossocial, mas a gente ainda tem uma fragmentação, né? Não tem aquele segmento todo. Nossa população brasileira tem muita pobreza e tem muita diferença de classe e de raça. A gente ainda tem uma diferença também muito importante entre a saúde pública e a saúde privada com relação à assistência dos pacientes com doenças mentais e uma limitação importante de recursos públicos. Tem muito recurso, sim, mas para o tamanho da nossa população, a gente ainda tem essas barreiras, né? A gente entende isso como dificuldade. Tá certo, turma? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.